Imagine um mundo onde o vento carrega o cheiro de lã e fumaça, e o som de um tear ecoa em uma casa de madeira. Você está na era viking, por volta do ano 800, em um vilarejo aninhado entre fiordes gelados e colinas verdes. Mas desta vez, a história não fala de guerreiros ou navegadores. Ela pertence às mulheres, às tecelãs silenciosas da vida viking, cujas mãos e corações sustentavam o vilarejo. Esta é uma jornada para relaxar, para fechar os olhos e deixar sua mente vagar por um mundo de lã fiada, cânticos antigos e fogueiras crepitantes. Vamos explorar o trabalho diário das mulheres vikings, seu papel na família, sua conexão com os deuses e os desafios que enfrentavam quando os homens partiam para o mar. Enquanto o vento sussurra lá fora, respire fundo e deixe a história começar. O dia de uma mulher viking começava antes do sol nascer, quando o céu ainda era um manto de cinza e o ar cheirava a orvalho e terra molhada. Em uma casa longa de madeira, com telhado de turfa coberto de musgo, ela se levantava do leito de palha. O som das peles que a cobriam, roçando umas nas outras enquanto se movia. O frio mordia seus dedos enquanto ela avivava o fogo no centro da casa, o crepitar das chamas enchendo o silêncio com um som reconfortante. O cheiro de fumaça subia, misturando-se ao aroma de madeira úmida e lã crua que pendia das paredes. A luz do fogo dançava nas vigas de pinheiro, lançando sombras que pareciam sussurrar histórias antigas. Ela respirava fundo, o ar frio enchendo seus pulmões, e começava seu dia. Um ciclo de tarefas que sustentava sua família e o vilarejo. Uma das tarefas mais importantes era tecer. Sentada diante de um tear de madeira, ela trabalhava com fios de lã que cheiravam a ovelha e terra, seus dedos ágeis movendo-se em um ritmo constante. O som do tear, um clique-claque suave, era hipnótico, como o bater de ondas distantes contra a praia. A lã, tingida com casca de bétula ou musgo, formava padrões simples em tons de marrom e verde, cada fio um testemunho de horas de trabalho. Dias antes ela havia fervido a casca em um caldeirão de ferro, o vapor subindo com um cheiro de madeira molhada que impregnava a casa. O tecido que criava podia se tornar uma túnica para seu marido, uma capa para seu filho, ou uma vela para um barco que cruzaria o fiorde. Cada metro era precioso, e ela trabalhava com cuidado, o som de seus dedos ajustando os fios, misturando-se, ao crepitar do fogo. Às vezes uma criança se sentava ao seu lado, aprendendo os movimentos, o som de sua voz pequena fazendo perguntas abafado pelo ritmo do tear. Enquanto tecia, ela mantinha um olho na panela sobre o fogo. O mingau de cevada borbulhava lentamente, o som das bolhas estourando baixo e constante, o vapor subindo com um cheiro de grãos e terra. Ela mexia com uma colher de madeira, o som do utensílio raspando o ferro ecoando na casa silenciosa. Às vezes adicionava ervas secas, tomilho ou urtiga, colhidas nas colinas, o aroma picante misturando-se ao do mingau. O café da manhã era simples, mas essencial, e ela servia a família com cuidado. O som das tigelas de madeira sendo colocadas na mesa, um ritual matinal. Depois ela limpava os grãos para o pão, moendo cevada em uma pedra de amolar. O som áspero da pedra girando enchendo o ar. A farinha, grossa e cheia de farelo, cheirava a grãos frescos, e ela a misturava com água e sal. O som de suas mãos, amassando a massa, um ritmo lento. O pão era assado em um forno de barro ao lado da casa, o cheiro de massa cozida subindo com a fumaça, um conforto contra o frio da manhã. Cuidar dos animais também era sua responsabilidade. Fora da casa, o balido das ovelhas ecoava nas colinas, o som suave misturando-se ao farfalhar do vento na relva. Ela levava as ovelhas para pastar, seus pés descalços pisando a terra úmida, o cheiro de lã molhada e musgo ao seu redor. Com uma vara de madeira, guiava o rebanho, o som da vara batendo na terra um guia para os animais. Às vezes ordenhava uma cabra, o som do leite pingando em um balde de madeira, um murmúrio constante, o cheiro doce e quente do leite enchendo o ar. O leite seria usado para fazer queijo, deixado para coalhar em um canto da casa,
o processo lento enchendo o ar com um aroma azedo. Ela também coletava ovos de galinhas, o som de suas mãos tateando a palha em busca dos ovos misturando-se ao cacarejar das aves. Cada ovo um pequeno tesouro para a família. A agricultura ocupava grande parte de seu dia. Nos campos ao redor do vilarejo, ela plantava e colhia cevada e linho. O som da enxada cavando a terra um esforço rítmico. O sol agora alto aquecia sua pele, e o cheiro de terra seca subia enquanto ela trabalhava, suor pingando de sua testa. O linho, essencial para roupas, era colhido com cuidado, o som das hastes sendo arrancadas um som seco contra o silêncio do campo. De volta à casa, ela macerava o linho em água, o cheiro de plantas molhadas enchendo o ar, e depois o penteava para extrair fibras. O som dos dentes do pente passando pelas fibras, um zumbido baixo. Cada fibra seria afiada em fios, um processo que levava dias. O som do fuso girando um companheiro constante enquanto ela trabalhava à luz do fogo. Além disso, ela preparava remédios para a família. Colhia ervas nas florestas próximas, urtiga para feridas, milefólio para febres. O som das folhas sendo arrancadas um sussurro contra o canto dos pássaros. De volta à casa, esmagava as ervas em um pilão de pedra. O som da pedra contra pedra ecoando baixo, o cheiro acre das ervas enchendo o ar. Ela secava as ervas ao lado do fogo, penduradas em feixes, o aroma misturando-se ao da fumaça. Esses remédios eram guardados em potes de barro, selados com cera, o som do pote sendo selado um lembrete de sua preparação para tempos difíceis. Quando uma criança tossia ou um ferimento aparecia, ela aplicava os remédios com cuidado, o som de suas palavras suaves confortando enquanto trabalhava. O trabalho era incessante, mas havia momentos de pausa. À tarde, ela sentava-se à porta da casa, fiando lã com um fuso, o som do fuso girando um zumbido suave. O vento trazia o cheiro de sal do fiorde, e ela observava as colinas, o som de pássaros distantes misturando-se ao balido das ovelhas. Esses instantes, breves e silenciosos, eram um respiro, um momento para sentir o peso do dia e a promessa do descanso. Mas logo ela voltava ao trabalho. O som de seus passos na terra batida anunciando a próxima tarefa. Consertar uma capa, rasgada. O som da agulha de osso perfurando a lã um murmúrio baixo. Ou alimentar o fogo. O crepitar das chamas um lembrete constante de sua responsabilidade. E assim, dia após dia, ela trabalhava. O tear cantava, a panela borbulhava, as ovelhas, baliam. Cada tarefa, por menor que fosse, era um fio na tapeçaria da vida viking, tecida com paciência e força. Seu trabalho não era celebrado em canções, mas sem ele, o vilarejo não sobreviveria. Enquanto o som do tear se desvanece, respire fundo e deixe sua mente descansar na lã macia sob seus dedos. O tear, com seu ritmo constante, agora se aquieta, e o vilarejo ganha vida com vozes e movimento. O sol já subiu, lançando uma luz suave sobre as casas de madeira e os campos verdes, o ar carregado com o cheiro de terra úmida e cevada fermentada. No coração do vilarejo, as mulheres vikings não eram apenas tecelãs ou cozinheiras, elas eram as guardiãs da família e da comunidade, tecendo laços tão fortes quanto os fios de lã que fiavam. Imagine uma mãe trançando os cabelos de sua filha, o som de seus dedos deslizando pelos fios um murmúrio suave. Ou um grupo de mulheres reunidas para compartilhar histórias, suas vozes misturando-se ao vento. Esta é a história do papel das mulheres na família e na comunidade viking, uma jornada para relaxar, para fechar os olhos e sentir o calor de uma casa cheia de vida. Respire fundo e deixe o som das risadas guiá-lo. A mulher viking era o centro da família. Dentro de sua casa longa, ela criava os filhos com uma mistura de firmeza e ternura, o som de suas palavras ecoando contra as paredes de madeira. Pela manhã ela acordava as crianças, o som de suas vozes sonolentas, misturando-se ao crepitar do fogo enquanto se levantavam das camas de palha. Ela ensinava os filhos a trabalhar desde cedo. Meninas aprendiam a afiar lã, o som do fuso,
girando um zumbido baixo enquanto meninos ajudavam a juntar gravetos. O som das varas se quebrando ecoando fora da casa. O cheiro de lã crua e fumaça pairava no ar enquanto ela guiava suas mãos pequenas, suas palavras pacientes ensinando o ritmo do trabalho. À noite, contava histórias de deuses e heróis, o som de sua voz grave e melódico enchendo a casa. Uma história favorita era sobre Freya, a deusa do amor, que usava um colar mágico para trazer beleza ao mundo. As crianças ouviam aninhadas em peles o cheiro de couro e fumaça ao seu redor, seus olhos brilhando à luz do fogo. A educação não era apenas prática, ela também transmitia valores. Sentada com os filhos à luz do fogo, ela ensinava, sobre honra e coragem, suas palavras lentas e deliberadas, o som do fogo crepitando como um acompanhamento. Um viking nunca quebra sua palavra, dizia, enquanto consertava uma túnica, o som da agulha de osso perfurando a lã, um murmúrio constante. Ela também ensinava os filhos a respeitar os deuses, mostrando como fazer pequenas oferendas. Um pedaço de pão deixado em um altar de pedra, o som do pão sendo colocado na pedra, um gesto de reverência. O cheiro de cevada e terra subia, do altar, misturando-se ao ar frio da manhã. As crianças observavam, aprendendo a importância da fé, o som de suas perguntas infantis ecoando baixo enquanto ela respondia com paciência. O casamento era outro pilar de sua vida. Casar-se era um ato de aliança, unindo famílias e fortalecendo o vilarejo. Durante uma cerimônia, ela usava sua melhor túnica de lã, tingida de azul com urze, o cheiro de lã e ervas ao seu redor. O som de cânticos graves enchia o ar, enquanto ela e o noivo trocavam votos sob um carvalho antigo, o farfalhar das folhas, misturando-se às vozes. Um anel de ferro frio contra sua pele era colocado em seu dedo, o som do metal tilintando enquanto ela o ajustava. Depois o vilarejo celebrava com um banquete, o cheiro de carne assada e hidromel doce enchendo o ar, o som de risadas e canções ecoando até a noite. Ela dançava com o marido, o som de seus pés batendo na terra um ritmo alegre, as chamas de uma fogueira lançando sombras em seu rosto. O casamento não era apenas amor, era uma parceria, e ela sabia que seu papel era sustentar a casa enquanto ele partia para o mar. Na comunidade, as mulheres eram uma rede de apoio. Quando uma mulher dava à luz, outras a ajudavam. O som de vozes femininas sussurrando palavras de encorajamento enquanto ela gemia de dor. O cheiro de ervas, milefólio e camomila, pairava no ar, usadas para aliviar a dor. O som das ervas sendo esmagadas em um pilão ecoando baixo. Depois do parto, as mulheres traziam comida, pão de cevada, queijo de cabra. O som das tigelas de madeira sendo colocadas na mesa um gesto de solidariedade. Elas também se reuniam para afiar lã ou colher grãos, o som de suas vozes misturando-se ao zumbido dos fusos ou ao raspar das foices na cevada. O cheiro de terra e grãos subia dos campos, e suas risadas ecoavam, um som que aquecia o ar fresco da manhã. Essas reuniões eram mais que trabalho, eram um espaço para compartilhar preocupações, o som de suas vozes abafadas enquanto falavam de maridos no mar ou de colheitas difíceis. As mulheres também organizavam o vilarejo em tempos de festa. Durante um festival de primavera, elas preparavam um banquete, o som de facas cortando carne ecoando enquanto assavam porcos em fogueiras ao ar livre. O cheiro de carne grelhada e hidromel doce enchia o ar, misturando-se ao aroma de flores silvestres colhidas para decorar as mesas. Elas trançavam os cabelos umas das outras, o som de dedos deslizando pelos fios um murmúrio suave, e usavam colares de âmbar que brilhavam à luz do sol. O som das contas tilintando enquanto se moviam. O festival era uma celebração da vida, e elas lideravam as danças, o som de seus pés batendo na terra misturando-se ao som de liras e tambores. Crianças corriam ao redor, suas risadas ecoando, enquanto as mulheres cantavam canções antigas, o som de suas vozes graves enchendo o vilarejo com um senso de unidade. Mas a vida na comunidade também tinha conflitos. Quando duas mulheres discutiam, talvez sobre a divisão de grãos ou uma dívida não paga, suas vozes subiam, o som cortando o ar tranquilo do vilarejo. Outras mulheres intervinham,
Suas palavras calmas, mas firmes. O som de suas vozes mediando até a tensão diminuir. O cheiro de fumaça e terra pairava ao redor, enquanto elas se sentavam em um círculo, resolvendo a disputa com paciência. O som de suas respirações pesadas, um lembrete do peso da harmonia. Essas resoluções fortaleciam o vilarejo, e as mulheres sabiam que sua união era essencial. Sem ela, o tecido da comunidade se desfaria. Havia também momentos de quietude. À tarde, uma mulher sentava-se com sua filha à beira do fiorde, ensinando-a a fazer um colar de conchas. O som das conchas tilintando enquanto eram amarradas com fios de linho. O cheiro de sal e algas subia do fiorde, misturando-se ao aroma de relva molhada. Outra mulher descansava à porta de sua casa. O som de sua respiração lenta enquanto observava as colinas. O vento trazendo o som de pássaros distantes. Esses instantes, simples e silenciosos, eram o coração da vida viking. Não apenas o trabalho ou as celebrações, mas os laços que as mulheres teciam, dia após dia. E assim, o vilarejo vivia, sustentado pelas mãos e corações das mulheres. Elas ensinavam, celebravam, mediavam. Cada palavra, cada gesto era um fio na tapeçaria da comunidade. Um legado silencioso que ecoava além das colinas. As risadas das crianças e o som das tranças sendo feitas agora se dissipam, e o vilarejo se volta para algo mais profundo. À medida que o sol desce, tingindo o céu de laranja e dourado, as mulheres vikings voltam seus corações para os deuses e os espíritos que moldam seu mundo. A espiritualidade não era apenas uma crença. Era uma força viva, tecida na vida diária. E as mulheres, especialmente as veuvas, eram suas guardiãs. Imagine uma clareira cercada por carvalhos antigos, o som das folhas farfalhando como sussurros sagrados ou uma fogueira cujas chamas dançam com os deuses. O ar carrega o cheiro de resina queimada, ervas esmagadas e terra úmida. Esta é a história da espiritualidade das mulheres vikings e do poder das veuvas. Uma jornada para relaxar, para fechar os olhos e deixar sua mente vagar entre os mitos. Respire fundo e deixe o som dos cânticos guiá-lo. A espiritualidade começava com gestos simples, muitos liderados pelas mulheres. Antes de cozinhar, uma mulher derramava um pouco de hidromel na terra, o som do líquido pingando na terra, um presente aos espíritos da casa. O cheiro de mel e cevada subia, misturando-se ao aroma de fumaça que pairava na casa. Ela murmurava uma prece à Freia, pedindo proteção para sua família. O som de sua voz baixo e melódico, como o vento nas árvores. Pequenos altares de pedra, alguns cobertos de musgo, pontilhavam o vilarejo e as mulheres deixavam oferendas. Um pedaço de pão, uma pena de corvo, uma flor silvestre. O som do pão sendo colocado na pedra era leve, quase inaudível, e o cheiro de cevada e orvalho pairava ao redor. Essas oferendas eram um fio que conectava o vilarejo aos deuses, e as mulheres as faziam com reverência. O som de seus passos, na relva, um ritual diário. Mas os grandes rituais eram momentos de união, e as mulheres desempenhavam papéis centrais. Durante um blote, um sacrifício para os deuses, o vilarejo se reunia em uma clareira ao entardecer, o céu tingido de tons de roxo e dourado. Uma fogueira crepitava no centro. O som das chamas um murmúrio contra o silêncio da floresta. O cheiro de madeira queimada enchendo o ar. Uma mulher, escolhida por sua sabedoria, liderava o ritual, o som de sua voz grave ecoando enquanto cantava para Thor e Freia. Ela segurava um ramo de pinheiro, o cheiro de resina misturando-se ao do sangue de um bode sacrificado, o som do líquido pingando em uma tigela de madeira, um eco sagrado. O sangue era aspergido sobre o altar. O som do líquido caindo na pedra misturando-se aos cânticos do vilarejo. E a carne era cozida, o cheiro de carne assada subindo com a fumaça. As mulheres serviam a comida, o som das tigelas de madeira, sendo passadas um gesto de comunhão. E lideravam canções, o som de suas vozes graves misturando-se ao de uma lira, cujas notas flutuavam como fumaça. As velvas, videntes do vilarejo, eram as mulheres mais reverenciadas. Uma volva vivia na orla do vilarejo.
Em uma casa pequena coberta de musgo, o cheiro de ervas secas, tomilho, urtiga, sálvia, escapando pelas frestas da porta. Ela usava um manto de lã azul, bordado com fios de prata que brilhavam à luz da lua, o som do tecido roçando a terra enquanto caminhava. Em noites de lua cheia, ela se sentava em um círculo de pedras, o som do vento nas árvores parecendo sussurrar segredos. Ela jogava ossos gravados com runas no chão, o tilintar dos ossos leve como gotas de chuva, e lia o futuro, um navio que retornaria, uma colheita farta, uma tempestade que se aproximava. O som de sua voz, grave e etéreo, parecia vir de outro mundo, e o vilarejo escutava em silêncio, o cheiro de terra úmida e resina ao seu redor. Até as crianças, normalmente inquietas, ficavam quietas. O som de suas respirações leves, um contraste com o peso de suas visões. As mulheres também usavam runas em sua espiritualidade. Uma mãe preocupada com um filho doente consultava uma anciã que lia runas. Sentadas perto do fogo, elas espalhavam as pedras na terra, o som da madeira batendo no solo um murmúrio suave. A anciã apontava para um símbolo em forma de X. Gebo, dizia, um presente dos deuses. O som de sua voz era lento, cada palavra carregada de significado, o cheiro de fumaça e lã pairando ao redor. A mãe recebia um amuleto de runa, o som de seus dedos traçando o símbolo, um gesto de esperança, o peso da pedra contra sua pele, um lembrete da proteção divina. Ela pendurava a runa sobre a cama do filho, o som do cordão roçando a madeira, um sussurro de fé. Os mitos também eram transmitidos pelas mulheres. À noite, ao redor da fogueira, elas contavam histórias para os filhos e outras mulheres, o som do fogo crepitando um acompanhamento. Uma história era sobre Yggdrasil, a árvore do mundo, cujos galhos sustentavam os 9 reinos. Uma mulher com voz rouca descrevia suas raízes mergulhadas em poços de sabedoria, o cheiro de fumaça impregnando-se em seus cabelos enquanto falava. Outra contava de Loki e Thor, o som de risadas abafadas ecoando quando ela imitava o trapaceiro fugindo do trovão. Essas histórias, passadas de geração em geração, eram um legado feminino, o som de suas vozes um fio que conectava o vilarejo ao divino. As mulheres também acreditavam em espíritos menores, os Landvetir. Antes de colher ervas, uma mulher deixava uma flor em uma pedra sagrada. O som da pétala caindo na pedra um gesto de respeito. O cheiro de flores e terra misturando-se ao ar. Árvores antigas e fontes eram lares desses espíritos, e as mulheres ensinavam os filhos a honrá-los. O som de suas vozes suaves ecoando enquanto apontavam para uma fonte, o murmúrio da água um lembrete de sua presença. Uma mulher, ao passar por um carvalho antigo, tocava seu tronco. O som de seus dedos na casca áspera um murmúrio de reverência, o cheiro de musgo enchendo seus pulmões. Os funerais eram outro momento de liderança espiritual. Quando alguém morria, as mulheres preparavam o corpo, lavando-o com água de ervas, o cheiro de alecrim e tomilho enchendo a casa, o som da água pingando na bacia um murmúrio suave. Elas vestiam o corpo com uma túnica limpa, o som do tecido roçando a pele um último cuidado, e o colocavam em um barco, cobrindo-o com flores, o cheiro de pétalas misturando-se ao de resina. Na praia, lideravam cânticos, o som de suas vozes graves pedindo a Odin que guiasse a alma, o crepitar de uma fogueira fúnebre ecoando enquanto o barco queimava, o cheiro de fumaça e sal pairava, e o silêncio que seguia era um adeus, tecido pelas mãos das mulheres. A espiritualidade feminina também se expressava em festivais. No solstício de verão, as mulheres organizavam um ritual ao sol, acendendo fogueiras nas colinas, o som do fogo crepitando contra o céu crepuscular. Elas jogavam ervas nas chamas, o cheiro de sálvia subindo em espirais de fumaça e dançavam em círculos, o som de seus pés na terra um ritmo sagrado. O som de tambores e liras acompanhava, e suas vozes cantavam para o sol, pedindo colheitas fartas,
o cheiro de fumaça e flores enchendo o ar. Esses rituais, liderados por mulheres, eram um lembrete de sua conexão com o divino, um poder silencioso que sustentava o vilarejo. E assim, as mulheres vikings viviam sua fé. Cada oferenda, cada cântico, cada visão de uma völva era um fio que as conectava aos deuses. O fogo crepitava, as runas tilintavam, os cânticos ecoavam. Sua espiritualidade era um legado, tão duradouro quanto as pedras do vilarejo. Os cânticos das mulheres e o crepitar das fogueiras rituais agora se apagam na memória, e o vilarejo enfrenta um novo desafio. O mar, com seu chamado incessante, levou os homens para longe, para comércio, exploração ou guerra. Às margens do fiorde, as mulheres ficavam, seus olhos fixos no horizonte, o som das ondas batendo nas rochas, um lembrete constante da ausência. O ar carregava o cheiro de sal e algas, misturado ao aroma de terra úmida das colinas. Este é o momento em que as mulheres vikings mostravam sua maior força, assumindo papéis que iam além do lar, enfrentando perigos e incertezas com coragem silenciosa. Imagine uma mulher empunhando um machado para cortar lenha, o som do metal na madeira, ecoando na praia, ou um grupo de mulheres reunidas para planejar a defesa do vilarejo. Esta é a história dos desafios enfrentados pelas mulheres vikings durante a ausência dos homens. Uma jornada para relaxar, para fechar os olhos e sentir o peso da responsabilidade. Respire fundo e deixe o som do mar guiá-lo. A partida dos homens era um momento de tensão. Na praia, as mulheres se reuniam para se despedir. O som de suas vozes abafadas enquanto acenavam para os barcos que se afastavam. O farfalhar das velas de lã enchendo-se de vento misturava-se ao grito das gaivotas. E o cheiro de sal e madeira úmida pairava no ar. Uma mulher segurava a mão de sua filha, o som de sua respiração pesada, enquanto observava o barco do marido desaparecer no horizonte. O peso da incerteza em seu peito. Ela sabia que por semanas ou meses seria a única protetora de sua casa. E o som do vento uivando parecia ecoar seus pensamentos. De volta ao vilarejo, ela ajustava sua capa de lã, o cheiro de couro e fumaça ao seu redor, e começava a organizar o dia, agora com tarefas dobradas. Uma das maiores responsabilidades era manter o vilarejo funcionando. Com os homens ausentes, as mulheres assumiam tarefas tradicionalmente masculinas, como cortar lenha. Uma mulher, com braços fortes de anos de trabalho, empunhava um machado, o som do metal cortando o carvalho ecoando na floresta. Cada golpe enviava lascas de madeira ao chão, o cheiro de resina fresca subindo enquanto ela empilhava os troncos. O som das varas se chocando, um lembrete de sua força. Ela também reparava cercas, o som de um martelo batendo em estacas de madeira ecoando nos campos, o cheiro de terra úmida ao seu redor. Essas tarefas eram exaustivas, e o suor escorria de sua testa, o som de sua respiração ofegante misturando-se ao vento enquanto trabalhava sob o sol. A defesa do vilarejo também caía sobre elas. Rumores de ataques, de outros vikings ou povos rivais, circulavam, e as mulheres se preparavam. Elas afiavam lanças e machados, o som do metal sendo esfregado contra uma pedra de amolar um som agudo contra o silêncio do vilarejo. O cheiro de ferro e pedra pairava no ar enquanto elas treinavam em um campo. O som de suas vozes gritando ordens umas às outras ecoando baixo. Uma mulher, mais alta que as outras, liderava o grupo, ensinando como erguer um escudo de madeira, o som do couro sendo ajustado um lembrete de sua determinação. À noite organizavam turnos de vigia, o som de seus passos na terra batida ecoando enquanto patrulhavam o vilarejo, o cheiro de fumaça das tochas que carregavam misturando-se ao ar frio. Quando o perigo vinha, o som de chifres ao longe anunciando um ataque. Elas lutavam. O clangor de armas contra escudos enchendo o ar. O cheiro de sangue e terra um testemunho de sua coragem. A gestão dos recursos era outro desafio. Sem os homens para pescar ou caçar, as mulheres precisavam estender as reservas. Elas racionavam peixe seco e grãos, o som de facas cortando fatias finas de peixe ecoando enquanto dividiam as porções, o cheiro salgado impregnando suas mãos.
O pão era feito com menos farinha, o som da massa sendo amassada um esforço cuidadoso. E elas complementavam a dieta com musgo e raízes, o cheiro de terra e plantas enchendo a casa enquanto cozinhavam. O som de uma panela borbulhando com sopa rala era constante, e o cheiro de urtiga e cevada pairava no ar. Elas também trocavam suprimentos com outras mulheres. O som de suas vozes negociando, um saco de grãos por uma pele de coelho, ecoando no mercado, agora mais silencioso sem os homens. A ausência também trazia um peso emocional. À noite, uma mulher sentava-se à porta de sua casa, o som do vento uivante misturando-se ao de sua respiração lenta, enquanto olhava para o fiorde. O cheiro de sal e algas a alcançava, e ela segurava um amuleto de runa, o som de seus dedos traçando o símbolo um gesto de esperança. Ela murmurava preces a Njord, pedindo o retorno seguro de seu marido, o som de sua voz baixo e trêmulo, perdido no vento. As crianças, sentindo a tensão, faziam mais perguntas, o som de suas vozes infantis ecoando enquanto perguntavam quando o pai voltaria. Ela respondia com calma, o som de suas palavras suaves um conforto. Mesmo que seu coração estivesse pesado, as mulheres também se apoiavam umas nas outras. Em noites longas reuniam-se em uma casa, o som de suas vozes abafadas enquanto compartilhavam histórias e preocupações. O cheiro de fumaça e hidromel pairava no ar enquanto bebiam de um chifre polido, o som do líquido sendo servido um pequeno alívio. Uma mulher cantava uma canção sobre o mar, o som de sua voz grave misturando-se ao crepitar do fogo. E outras se juntavam, o som de suas vozes unidas, um bálsamo contra a solidão. Elas também trabalhavam juntas, fiando lã ou consertando ferramentas, o som do fuso girando e de martelos batendo um ritmo coletivo. Esses encontros eram um lembrete de sua força compartilhada. O cheiro de lã e fumaça um conforto enquanto enfrentavam a incerteza. Quando os homens finalmente retornavam, o som de gritos de alegria ecoava no vilarejo. As mulheres corriam para a praia, o som de seus pés na areia misturando-se ao das ondas, o cheiro de sal e madeira úmida enchendo o ar. Abraços eram trocados, o som de risadas e vozes misturando-se ao das gaivotas, e o peso da ausência se dissipava, pelo menos, por um momento. Mas algumas mulheres esperavam em vão. O som do vento uivante um eco de sua perda, o cheiro de sal um lembrete das ondas que levaram seus maridos para sempre. Ainda assim, elas seguiam em frente, o som de seus passos firmes na terra um testemunho de sua resiliência. E assim as mulheres vikings enfrentavam a ausência dos homens. Elas cortavam lenha, defendiam o vilarejo, geriam recursos e sustentavam umas às outras. Cada dia era uma prova de sua força, um legado silencioso que ecoava nas colinas e no mar. O fiorde brilha sob a luz do crepúsculo, e o vilarejo viking descansa em silêncio. Você viajou por um mundo antigo, onde as mulheres eram o coração da vida, tecendo lã com dedos pacientes, o som do tear ecoando em casas de madeira, ensinando filhos e unindo a comunidade, suas vozes suaves carregadas de histórias, liderando rituais e conectando-se aos deuses, o cheiro de resina e hidromel no ar, e enfrentando a ausência dos homens com coragem, o som do vento uivante um lembrete de sua força. Este é o mundo das mulheres vikings, um mundo de resiliência silenciosa, tecido por mãos que nunca paravam, por corações que nunca desistiam. Enquanto o vento sopra suavemente, imagine-se sentado à beira do fiorde, o céu pintado de dourado e roxo. O som das ondas é um sussurro, levando pensamentos de tecelãs, mães e volvas. As mulheres vikings deixaram seu legado, não em runas entalhadas ou terras conquistadas, mas na vida que sustentaram, nas histórias que contaram, nos laços que teceram. Feche os olhos e deixe sua mente descansar nesse mundo perdido. Imagine um mundo onde o mar é um caminho para a riqueza e o som das ondas sussurra promessas de terras distantes. Você está na era viking por volta do ano 800, em um vilarejo às margens de um fiorde gelado, onde o ar cheira a sal e madeira úmida. Esta história não fala de guerreiros ou saqueadores, mas de comerciantes, homens e mulheres que cruzavam
Mares e rios carregando peles, âmbar e prata em busca de fortuna. Esta é uma jornada para relaxar, para fechar os olhos e deixar sua mente vagar pelas águas frias do norte, onde o som de um remo mergulhando na água ecoa como um batimento cardíaco. Vamos explorar como os comerciantes vikings se preparavam para suas viagens, navegavam por rotas perigosas, negociavam em mercados exóticos e enfrentavam os perigos do caminho. Enquanto o vento sopra suavemente, respire fundo e deixe a história começar. O sol mal havia nascido, tingindo o céu de um cinza pálido, quando o vilarejo viking começou a se agitar. Nas margens do fiorde, o ar carregava o cheiro de sal e algas misturado ao aroma de madeira úmida e resina. Uma família de comerciantes se preparava para uma viagem que os levaria através do Mar do Norte até terras distantes. A casa longa de madeira, com seu telhado de turfa coberto de orvalho, estava cheia de movimento. O som de peles sendo dobradas ecoava baixo enquanto a mulher da casa, chamada Astrid, empilhava peles de raposa e lobo em fardos, o cheiro de couro e lã crua impregnando o ar. Seus dedos, calejados de anos de trabalho, amarravam os fardos com cordas de linho, o som das cordas sendo apertadas um murmúrio constante contra o silêncio da manhã. Ao lado dela, seu marido, Bjorn, contava moedas de prata, o som do metal tilintando enquanto as colocava em um saco de couro. Cada moeda tinha vindo de uma troca anterior, algumas marcadas com runas, outras com símbolos estranhos de terras longínquas. O cheiro de ferro e terra subia do saco enquanto ele o selava. O som do couro sendo amarrado um sinal de que estavam quase prontos. Bjorn erguia os olhos para o fiorde. O som das ondas suaves batendo nas pedras um lembrete do mar que os esperava. Ele sabia que a viagem seria longa, semanas cruzando águas frias e imprevisíveis, e a preparação era essencial. Sua voz grave murmurava uma lista de tarefas, o som abafado enquanto ele conferia cada item. Peles, âmbar, mel, facas de ferro. Tudo precisava ser perfeito. Fora da casa, o filho mais velho do casal, um jovem chamado Eirik, ajudava a carregar o Knar, um barco largo e robusto projetado para o comércio. O som das tábuas rangendo sob seu peso ecoava enquanto ele levava um barril de mel até o convés, o cheiro doce do líquido misturando-se ao salgado do fiorde. O Knar, com sua vela de lã tingida de vermelho, estava ancorado na praia, balançando suavemente com as ondas. Eirik passava as mãos pelas tábuas de carvalho, sentindo a textura áspera coberta de alcatrão, o cheiro pegajoso impregnando-se em seus dedos. Ele verificava cada prego de ferro, o som de seus dedos batendo na madeira, um teste silencioso de resistência. Ao redor, outros homens do vilarejo consertavam cordas e ajustavam o leme, o som de marteladas e vozes abafadas enchendo o ar fresco da manhã. Enquanto isso, Astrid organizava os suprimentos para a viagem. Ela embrulhava pão de cevada em panos, de linho, o som do tecido sendo dobrado um murmúrio suave, e empilhava peixe seco em sacos, o cheiro salgado enchendo a casa. Água doce era armazenada em barris de madeira, o som da tampa sendo selada com cera um lembrete do cuidado necessário. O peso dos barris fazia o chão de terra batida ranger, enquanto ela os rolava até a porta, o cheiro de madeira úmida misturando-se ao da fumaça que subia da fogueira. Astrid também preparava um pequeno altar portátil, uma tábua de madeira entalhada com runas, onde colocava uma pena de corvo e um punhado de grãos como oferenda a Njord, deus do mar. O som de sua voz murmurando uma prece era baixo, quase perdido no crepitar das chamas, pedindo águas calmas e ventos favoráveis. A escolha das mercadorias era uma arte. Bjorn caminhava pelo depósito da casa, uma estrutura menor ao lado da casa longa, onde o cheiro de peles e âmbar dominava o ar. Ele pegava um pedaço de âmbar bruto, a pedra dourada brilhando à luz fraca que entrava pela janela. O som de seus dedos roçando a superfície áspera um gesto de avaliação. O âmbar, encontrado nas praias do Báltico, era valioso. Uma joia que brilhava como o sol e atraía compradores em terras distantes. Ele o colocava em uma bolsa de couro, o som do cordão sendo amarrado um sinal de sua decisão.
Depois inspecionava potes de mel, o líquido dourado brilhando dentro de vasos de barro selados com cera. O cheiro doce subindo enquanto ele abria um para testar a qualidade. Cada item era escolhido com cuidado, o som de sua respiração lenta, um reflexo de sua concentração. A preparação do barco era igualmente meticulosa. Na praia, homens selavam as fendas do Knar com alcatrão, o som de escovas raspando a madeira, ecoando enquanto o cheiro pegajoso se espalhava. Uma nova vela de lã, tingida com casca de bétula, era erguida, o som do tecido farfalhando ao vento, um teste de sua resistência. Mulheres do vilarejo, incluindo Astrid, costuravam remendos na vela. O som de agulhas de osso perfurando a lã, um ritmo constante. O sol agora subia no céu, lançando uma luz suave sobre o fiorde, e o som das gaivotas gritando misturava-se ao murmúrio das ondas. Eirik ajudava a carregar os fardos de peles, o peso fazendo o convés ranger, o cheiro de couro misturando-se ao do sal que impregnava o ar. A despedida era um momento carregado de emoção. O vilarejo se reunia na praia, o som de vozes abafadas ecoando enquanto famílias se despediam. Astrid abraçava sua filha mais nova, o som de sua respiração tremendo enquanto a segurava, o cheiro de lã úmida da túnica da menina um conforto. Bjorn colocava a mão no ombro de Eirik, sua voz grave dando conselhos finais, o som das palavras quase perdido no vento que soprava. Uma anciã do vilarejo murmurava uma prece a Odin, pedindo sabedoria para os comerciantes, o som de sua voz rouca misturando-se ao das ondas. O Knar deslizava para o fiorde, o som da madeira arranhando a areia um último adeus, e a vela se enchia de vento, o farfalhar do tecido ecoando enquanto o barco se afastava. Enquanto o vilarejo ficava para trás, Bjorn olhava para o horizonte, o som do vento uivante enchendo seus ouvidos. Ele segurava uma pedra do sol, um cristal que captava a luz mesmo em dias nublados. O som do couro da bolsa que aguardava rangendo enquanto a ajustava. O cheiro de sal e madeira molhada o envolvia. E ele sabia que a jornada estava apenas começando. Astrid, ao seu lado, segurava o leme, o som das ondas batendo no casco um ritmo constante. Eles estavam prontos, para o mar, para o comércio, para o desconhecido. O vilarejo desapareceu no horizonte, engolido pela névoa que cobria o fiorde, e o Knar agora cortava as águas frias do Mar do Norte. O som dos remos mergulhando na água era rítmico, como o pulsar de um coração, enquanto os homens a bordo remavam em uníssono, o cheiro de suor misturando-se ao sal que impregnava suas túnicas de lã. O vento soprava forte, enchendo a vela de lã vermelha, o som do tecido farfalhando um contraste com o murmúrio constante das ondas. O céu, um manto de cinza, parecia pressionar o mar, e o ar carregava o cheiro de sal e algas, um lembrete da imensidão que o cercava. Bjorn, de pé no leme, observava o horizonte, seus olhos semicerrados contra o vento cortante, o som de sua respiração lenta um sinal de sua concentração. Navegar pelas rotas do norte exigia habilidade e paciência. Os vikings não tinham mapas ou bússolas. Eles confiavam na memória, na natureza e em ferramentas rudimentares. Bjorn segurava sua pedra do sol, erguendo-a contra o céu nublado, o som do cristal tilintando contra sua mão calejada. A luz fraca atravessava a pedra, revelando a posição do sol escondido, e ele ajustava o curso, o som do leme rangendo enquanto girava. Ele também observava o voo das gaivotas, o som de seus gritos agudos ecoando sobre as ondas, e o padrão das correntes, o movimento da água brilhando à luz fraca. O cheiro de sal e a umidade do ar grudavam em sua pele, e ele murmurava ordens aos homens, sua voz grave cortando o vento. A rota que seguiam era antiga, passada de geração em geração. Eles navegavam para o oeste, em direção às Ilhas Britânicas, onde mercados em cidades costeiras como Jorvik prometiam boas trocas. O som das ondas batendo no casco era constante, um ritmo que embalava e ameaçava, e o balanço do barco fazia os homens se segurarem nas cordas. O som das cordas esticando, um lembrete de sua força, o frio do norte mordia suas mãos e rostos.
o vento uivante parecendo um lobo faminto, e eles se abrigavam sob capas de lã, o cheiro de couro úmido misturando-se ao do sal. À noite, o céu se abria, e a luz da Via Láctea brilhava sobre o mar, o som das ondas um sussurro enquanto os homens olhavam para as estrelas, usando-as como guias. A vida no mar era um equilíbrio entre trabalho e espera. Durante o dia, os homens remavam em turnos, o som dos remos mergulhando na água um esforço constante, o cheiro de suor e sal impregnando suas roupas. Quando o vento era favorável, eles descansavam, o som do vento nas velas um alívio, e consertavam cordas ou afiavam facas, o som do metal contra a pedra de amolar ecoando baixo. A comida era racionada com cuidado. Pedaços de peixe seco eram mastigados lentamente, o som dos dentes triturando o peixe seco um lembrete da fome que rondava, o gosto salgado deixando a boca seca. Água doce, guardada em barris, era mais valiosa que ouro, e o som do líquido balançando nos barris era um som que todos ouviam com atenção, cada gole medido com precisão. O mar também trazia momentos de beleza. Em um dia claro, o sol brilhava, refletindo na água como um espelho de prata. O som das ondas suaves um contraste com os dias de vento forte. Gaivotas voavam baixo, o som de suas asas batendo enquanto mergulhavam por peixes, e os homens observavam, o cheiro de sal e a brisa fresca enchendo seus pulmões. Às vezes, baleias apareciam ao longe, o som de seus sopros ecoando sobre a água, suas costas escuras brilhando à luz do sol. Bjorn apontava para elas, sua voz grave contando uma história sobre uma baleia que guiou um barco perdido para a costa, o som de sua voz misturando-se ao das ondas enquanto os homens ouviam, seus rostos iluminados por um raro momento de leveza. Mas o mar era imprevisível. Uma tempestade podia surgir sem aviso, o céu escurecendo em minutos, o som do vento uivante tornando-se um rugido ensurdecedor. As ondas cresciam, batendo no casco com força, o som da água respingando no convés um rugido constante. Os homens gritavam ordens, o som de suas vozes quase perdido no caos, enquanto lutavam para baixar a vela. O som do tecido rasgando um aviso de perigo. Astrid segurava o leme com força. O som da madeira rangendo sob suas mãos. O sal das ondas molhando seu rosto. O gosto amargo em sua boca. Bjorn amarrava os barris de mel. O som das cordas esticando sob o peso, garantindo que a carga não fosse perdida. A tempestade passava eventualmente, o som do vento diminuindo, mas deixava os homens exaustos, o cheiro de sal e medo impregnado em suas peles. A solidão também era uma companheira constante. Dias sem ver terra faziam os homens falarem com o mar, o som de suas vozes roucas ecoando sobre as ondas. Eles contavam histórias para passar o tempo, de Odin sacrificando um olho pela sabedoria, de Thor lutando com gigantes. O som de risadas abafadas quando alguém imitava um gigante quebrava a monotonia, o eco misturando-se ao das ondas. À noite, eles se aninhavam sob peles de foca, o som do couro rangendo enquanto se moviam, o cheiro de óleo animal misturando-se ao do sal. O balanço do barco, subindo e descendo com as ondas, era um conforto e uma ameaça. O som das ondas, batendo no casco um ritmo que embalava seus sonhos. E assim, os comerciantes vikings navegavam dia após dia, onda após onda, cada remada, cada ajuste do leme, cada história contada sob as estrelas era parte de sua jornada. O mar era seu caminho, seu desafio, sua esperança. O Knarr finalmente avistou terra, uma linha verde no horizonte que cresceu até revelar uma costa rochosa, o som das ondas batendo nas pedras ecoando ao longe. O cheiro de terra úmida e relva alcançava o barco, misturando-se ao sal que impregnava o ar, um bálsamo após semanas no mar. Bjorn, Astrid e sua tripulação haviam chegado a Jorvik, uma cidade comercial nas Ilhas Britânicas onde vikings e povos locais se encontravam para negociar. O som de vozes distantes falando línguas estranhas flutuava até eles enquanto ancoravam o Knarr. O som da âncora de pedra caindo na água um alívio.
Eles haviam atravessado o mar para chegar ao coração do comércio, um mercado vibrante, onde peles, âmbar e mel seriam trocados por prata, seda e especiarias. O mercado de Jorvik era um espetáculo de cores e sons. Mesas de madeira, tortas e gastas pelo tempo, alinhavam-se ao longo de uma rua lamacenta. O som de pés chapinhando na lama ecoando enquanto multidões se moviam. O cheiro de peixe defumado e pão assado dominava o ar, misturado ao aroma doce de especiarias como canela e cravo, trazidas de terras distantes. Bjorn montava sua barraca, o som das tábuas de madeira sendo ajustadas ecoando enquanto ele empilhava peles de lobo, o couro macio brilhando à luz do sol. Ao lado, Astrid dispunha pedaços de âmbar, o brilho dourado das pedras capturando olhares curiosos, o som de suas mãos ajustando as pedras na mesa, um gesto cuidadoso. Pequenos potes de mel, selados com cera, refletiam a luz, o cheiro doce atraindo clientes que passavam. Os compradores eram uma mistura de vikings, saxões e até mercadores do sul, suas vozes formando um coro de línguas diferentes, o som misturando-se ao latido de cães e ao balido de cabras que circulavam entre as barracas. Um homem saxão, com uma túnica de linho azul, aproximava-se da barraca de Bjorn, o som de suas botas na lama anunciando sua chegada. Ele pegava uma pele de raposa, o som do couro sendo dobrado ecoando enquanto testava a qualidade, o cheiro de lã molhada subindo do tecido. Bjorn, usando gestos e palavras simples, negociava o preço, o som de sua voz grave contrastando com o tom agudo do saxão. Eles finalmente chegavam a um acordo. O som de moedas de prata tilintando enquanto o saxão as entregava. O peso do metal frio nas mãos de Bjorn, um sinal de sucesso. Astrid, enquanto isso, lidava com uma mulher local que admirava o âmbar. A mulher, com cabelos trançados e um vestido verde, segurava uma pedra de âmbar contra a luz, o som de suas unhas roçando a superfície áspera, um teste de sua autenticidade. Astrid sorria, sua voz suave explicando a origem da pedra, o som de suas palavras abafado pelo burburinho do mercado. A mulher oferecia um rolo de seda em troca, o tecido brilhando com tons de azul e dourado, o som do pano sendo desdobrado, um sussurro contra o barulho ao redor. O cheiro de especiarias que a mulher carregava, cravo e açafrão, misturava-se ao do mel na barraca, e Astrid aceitava a troca, o peso da seda em suas mãos, um lembrete das maravilhas de terras distantes. O mercado também era um lugar de aprendizado. Bjorn observava um mercador árabe que vendia especiarias, o som de suas mãos mexendo em sacos de pimenta ecoando enquanto ele falava em uma língua que Bjorn não entendia. O cheiro de pimenta e canela era forte, quase ardendo no nariz. E Bjorn trocava um punhado de grãos por um pequeno saco de cravo, o som das moedas tilintando selando o acordo. Ele guardava o saco com cuidado, o cheiro das especiarias um tesouro, que levaria de volta ao vilarejo, onde seriam usadas em ensopados ou trocadas por mais prata. Mas o mercado nem sempre era pacífico. Uma discussão eclodia perto da barraca de Bjorn, o som de vozes subindo enquanto dois mercadores, um viking e um saxão, brigavam por uma troca injusta. O saxão acusava o viking de usar pesos falsos, o som de sua voz alta atraindo uma multidão. Bjorn e Astrid observavam, o som de suas respirações pesadas enquanto a tensão crescia. O cheiro de terra lamacenta misturando-se ao de peixe e especiarias. Um líder local com uma capa de lã bordada intervinha, sua voz firme acalmando os ânimos, o som de suas palavras ecoando até a multidão se dispersar. A paz voltava, mas o incidente era um lembrete dos desafios de negociar em terras estranhas. Os vikings também trocavam histórias com outros comerciantes. À tarde, Bjorn sentava-se com um mercador das Ilhas Orkney, o som de suas vozes abafadas enquanto compartilhavam hidromel, o cheiro doce do mel enchendo o ar. O mercador contava de um mercado em Constantinopla, onde ouro e seda fluíam como rios, o som de sua voz rouca cheia de maravilha. Bjorn ouvia, o som de sua respiração lenta, enquanto imaginava a cidade distante. O peso de um colar de âmbar em suas mãos, um lembrete de suas próprias conquistas.
Astrid, enquanto isso, conversava com uma mulher saxã, o som de suas risadas ecoando enquanto trocavam receitas. A mulher ensinava a usar açafrão em pão, o cheiro da especiaria ainda em suas mãos. À noite o mercado se transformava. Fogueiras eram acesas, o som do fogo crepitando enchendo o ar, o cheiro de madeira queimada misturando-se ao de carne assada. Músicos tocavam, o som de tambores e liras flutuando sobre a multidão, e os comerciantes dançavam, o som de seus pés batendo na terra um ritmo alegre. Bjorn e Astrid se juntavam, o som de suas risadas ecoando enquanto dançavam sob a luz do fogo, o peso das moedas em suas bolsas, um sinal de uma viagem bem-sucedida. O mercado era mais que comércio. Era um encontro de mundos, um tecido de vozes, cheiros e histórias que conectava o norte ao sul. E assim, os comerciantes vikings prosperavam, dia após dia, troca após troca. Cada moeda, cada rolo de seda, cada história contada era parte de sua jornada. O mercado de Jorvik pulsava com vida, e eles estavam no centro de tudo. As fogueiras do mercado de Jorvik se apagaram na memória, e o Knar de Bjorn e Astrid voltou ao mar, carregado com prata, seda e especiarias. O som das ondas batendo no casco era constante, um ritmo que parecia eterno, enquanto o cheiro de sal e madeira molhada envolvia a tripulação. Eles navegavam de volta ao norte, cruzando águas que agora pareciam mais traiçoeiras, o peso de sua carga um lembrete do sucesso e do risco. O céu, antes claro, escurecia com nuvens pesadas. O itus e som do vento uivante crescendo como um aviso. O mar, que os havia levado a Jorvik, agora testava sua coragem. E os perigos das rotas de comércio se revelavam em tempestades, ataques e tensões com outros povos. Uma tempestade veio sem aviso, o céu se transformando em um manto negro, o som de trovões distantes ecoando como o martelo de Thor. O vento rugia, rasgando a vela de lã, o som do tecido rasgando um grito contra o caos. As ondas cresciam, batendo no casco com força, o som da água inundando o convés um rugido ensurdecedor. Bjorn gritava ordens, sua voz quase perdida no vento, o sal das ondas molhando seu rosto, o gosto amargo em sua boca. Astrid segurava o leme, o som da madeira rangendo sob suas mãos, enquanto os homens amarravam a carga, o som das cordas esticando um esforço desesperado. O Knar balançava violentamente, o som das tábuas gemendo um lembrete de sua fragilidade, e o cheiro de sal e medo impregnava o ar. A tempestade durava horas, o som do vento uivante diminuindo apenas ao amanhecer, deixando os homens exaustos, o cheiro de madeira molhada e suor marcando sua sobrevivência. Mas o mar não era o único perigo. Em águas mais calmas, o som de chifres ao longe anunciava outro risco. Piratas vikings, navegando em um dracar esguio, seus escudos alinhados ao longo do casco. O som de remos cortando a água acelerava enquanto se aproximavam, o cheiro de sal misturando-se ao de ferro enquanto os homens de Bjorn pegavam suas armas. O clangor de espadas contra escudos ecoava sobre as ondas, o som de gritos cortando o ar enquanto os dois barcos colidiam, o impacto fazendo o Knar estremecer. Bjorn erguia seu machado, o som do metal cortando o ar enquanto golpeavam o inimigo, o cheiro de sangue misturando-se ao do sal. Astrid, com uma lança, defendia a carga, o som de sua respiração ofegante enquanto lutava, o peso da lança firme em suas mãos. A batalha era curta, mas feroz. O som de corpos caindo na água um eco sombrio, e os piratas recuavam, o som de seus remos diminuindo enquanto fugiam. As tensões com povos costeiros também eram um risco. Em uma parada para reabastecer água, Tosse o Knar ancorava perto de uma vila saxã. O som da âncora caindo na água ecoando baixo. O cheiro de relva e terra úmida alcançava o barco, mas a recepção não era amigável. Homens saxões com lanças e escudos aproximavam-se, o som de suas vozes raivosas ecoando enquanto acusavam os vikings de roubo. Bjorn tentava negociar, sua voz calma contrastando com a tensão, o som de suas palavras abafado pelo murmúrio do rio próximo. Ele oferecia um pedaço de âmbar como gesto de paz.
o som de suas mãos entregando à pedra um sinal de boa vontade, o brilho dourado capturando a luz do sol. Os saxões aceitavam, mas a desconfiança permanecia. O som de suas lanças batendo nos escudos um aviso enquanto os vikings partiam. A carga em si era um risco. Durante uma noite de nevoeiro, o som das ondas era abafado pela névoa densa, o cheiro de umidade e sal envolvendo o barco. Um dos barris de mel se soltava, o som da madeira rolando no convés acordando os homens. Bjorn e Eirik corriam para amarrá-lo. O som das cordas esticando sob o peso, o cheiro doce do mel misturando-se ao do sal enquanto o líquido começava a vazar, atraindo gaivotas que gritavam acima. O incidente era pequeno, mas um lembrete de como até a carga podia trazer problemas, o som de suas respirações ofegantes ecoando enquanto trabalhavam na escuridão. A exaustão também era um inimigo. Após dias de navegação, os homens mal tinham forças para remar. O som dos remos, mergulhando na água mais lento, o cheiro de suor e sal impregnando suas túnicas. Eles dormiam em turnos encolhidos sob peles de foca, o som do couro rangendo enquanto se moviam, o cheiro de óleo animal misturando-se ao do mar. Bjorn, acordado, observava o horizonte, o som de sua respiração lenta enquanto segurava a pedra, do sol. O peso do cristal em suas mãos um lembrete de sua responsabilidade. Astrid ao seu lado, murmurava uma prece a Njord. O som de sua voz suave um conforto contra o silêncio da noite. Quando finalmente avistaram o fiord de casa, o som de gritos de alegria ecoava no Knar, o cheiro de terra e fumaça de lareiras, alcançando-os como um abraço. Famílias corriam para a praia, o som de seus pés na areia misturando-se ao das ondas, o peso das moedas e da seda descarregadas um sinal de sucesso. Mas para cada viagem concluída, outros não voltavam. O som do vento uivante um eco de suas perdas, o cheiro de sal um lembrete das rotas perigosas. E assim, os comerciantes vikings enfrentavam seus perigos. Cada tempestade, cada ataque, cada tensão era uma prova de sua coragem. O mar dava e tirava, mas eles persistiam, guiados pelo som das ondas e pela promessa do retorno. O fiord brilha sob a luz do amanhecer, e o vilarejo viking celebra o retorno dos comerciantes. Você viajou pelas águas frias do norte. Viu um Knar ser preparado com peles e âmbar, o som das cordas sendo amarradas ecoando na praia. Navegou por rotas perigosas, o som dos remos mergulhando na água a um ritmo constante. Negociou em mercados exóticos, o tilintar de moedas misturando-se ao cheiro de especiarias. E enfrentou os perigos do mar, o som do vento uivante um teste de coragem. Este é o mundo dos comerciantes vikings, um mundo de risco e recompensa, tecido por mãos que seguravam o leme e corações que sonhavam com terras distantes. Enquanto o sol nasce, imagine-se sentado na praia. O som das ondas um sussurro gentil. Os comerciantes vikings deixaram seu legado, em moedas de prata, em rolos de seda, em histórias contadas ao redor de fogueiras. Feche os olhos e deixe sua mente descansar nesse mundo perdido. Se você gostou desta jornada, comente abaixo. Qual história viking você quer ouvir depois? Inscreva-se para mais contos que o levam ao passado, perfeitos para relaxar ou dormir. Enquanto o vento se acalma, respire fundo. E que seus sonhos sejam tão vastos quanto o mar.